Eu queria compartilhar com os irmãos hoje um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, né, o capítulo 35, verso 9 e 10. Bem, diz assim a palavra de Deus. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você, a sua descendência. Amém? Vamos agora ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 20, verso 3. Jeremias, capítulo 20, verso 3. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, os irmãos também têm um tempinho aí para procurar. Jeremias 20, verso 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Passur para Magor-Missabib. Pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia. E os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Amém? Pai, eu quero te louvar, te glorificar, bendizer teu santo nome. Tu é bom, maravilhoso, fiel, perfeito e agradável. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concedeste. Muito obrigado por este evento, Senhor, por essa obra, Senhor, por essa oportunidade. Eu me escondo atrás da tua palavra, que eu diminua e que tu cresça, Senhor. Que da minha boca só saia palavras remas, retas e proféticas, que atinja os corações dos teus filhos necessitados. Que haja renovo, avivamento, cura, que haja reconciliação e salvação entre os teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, um fato similar e antagônico que acontece com essas duas passagens que a gente leu é justamente o fato de Deus ter mudado o nome desses dois personagens da Bíblia. O primeiro, um personagem muito conhecido, Jacó, né? Filho de Isaac, neto de Abraão, um homem, conforme reza a Bíblia, um homem de Deus, um homem espiritual, né? Mas que antes do encontro com Deus, né, cometeu alguns deslizes, né? Alguns procedimentos abomináveis, né? Como o mais famoso deles, que foi a armadilha que ele armou para o seu irmão, né? E tentando tomar a sua, a sua herança, né? Como primogênito, né? Jacó cometeu esse deslize, mas pagou um duro preço por isso. Durante toda a sua vida, ele sofreu ataques de inimigos e também de familiares, né? O seu próprio casamento passou por dificuldades, a sua vida, os seus filhos pagaram o preço, né, dos deslizes e dos pecados cometidos por Jacó. Mas Jacó se arrependeu, teve um encontro maravilhoso com Deus, né? Voltou, permaneceu na sua presença e foi também ricamente abençoado, né? E já no caso de Passur, um personagem que a gente leu no livro de Jeremias, no capítulo 20, personagem que não é tão conhecido, mas que tem a sua importância.
também dos relatos bíblicos e históricos. Passu era um sacerdote que perseguiu Jeremias. Jeremias, o profeta chorão, né, que recebeu uma dura missão dada por Deus, né, para profetizar e exortar o seu povo, o povo, né, judeu, que vinha se desviando da presença do Senhor, vinha executando sacrifícios em vão, né, não fazendo jus aos sacrifícios que Deus permitia que eram feitos para redimir os pecados, né? E eles estavam usando essa prática apenas para, vamos dizer assim, tapar o sol com a peneira, né? Demonstrar uma coisa que realmente não eram no seu coração, né? O povo de Deus havia se afastado da presença do Senhor, estava adorando outros deuses, idolatrando ídolos, né? E Deus resolveu levantar Jeremias para profetizar, inclusive sobre o rei da época, né? E também não gostou nada, e Jeremias sofreu muito, né? Inclusive, Jeremias não teve oportunidade de constituir família, talvez para Deus querendo preservar, né, o sofrimento que ele haveria de passar, né? Porque sabemos que quando a gente enfrenta dificuldade, muitas vezes aquilo que nos dói mais, né, é o sofrimento da família. Quem gosta de ver um filho sofrendo, né? O seu cônjuge sofrendo, por exemplo? É dolorido. Com a gente aguenta, a gente supera, a gente tenta superar, né? Mas com os nossos próximos é muito difícil. E essa aí foi uma coisa que Jeremias enfrentou, pagou um alto preço, mas cumpriu a sua missão, porque foi um homem muito honrado, né? O livro de Jeremias é o livro considerado um dos livros mais proféticos da Bíblia. Jesus Cristo citou entre os profetas mais Jeremias do que qualquer outro profeta, né? No Novo Testamento, a gente pode averiguar isso, né? E Jeremias foi até confundido com Cristo, né? Quando perguntaram: quem é esse que faz maravilhas, prodígios e milagres? Aí uns diziam: é Elias, outros diziam: talvez Jeremias. Então, Jeremias era realmente um homem santo e muito respeitado pelo povo judeu, né? Mas voltando para a relação que a gente queria demonstrar entre Jacó e Pazu, é justamente isso. Deus pode mudar o nosso nome, pode mudar a nossa história, mas a decisão é nossa. Nós queremos que Deus mude a nossa história para o bem ou para o mal? No caso de Jacó, ele se arrependeu verdadeiramente de todo o mal que tinha feito para o seu irmão, para o seu pai, para a sua família. E Deus, né, mudou o seu nome, mudou a sua história, e a gente conhece aí muito bem a história de Jacó, né? Um homem honrado, um homem espiritual, um homem também abençoado e muito abençoado por Deus. Já a história de Passu, o sacerdote que não gostou, né, das profecias de Jeremias, resolveu perseguir Jeremias, resolveu prender Jeremias, atacar o profeta de Deus. E Deus não permite essas coisas, né, meu irmão? Aquele que ataca um profeta do Senhor, um mensageiro, um anjo do Senhor, pode pagar um preço muito alto. Então, devemos abençoar, devemos proteger, devemos cuidar dos profetas de Deus, dos nossos pastores, dos nossos obreiros, dos nossos missionários, né? A igreja, em certas épocas, em certas fases da história, abandona, de certa forma, os seus soldados, né, os seus profetas, comete as injustiças, e isso não é uma coisa boa. Trazendo isso para a nossa realidade, a gente precisa apoiar mais os nossos pastores, né, os nossos obreiros, os nossos líderes, também de departamentos, né? A gente tem visto muitas pessoas fugindo da responsabilidade, né, de assumir responsabilidade na sua igreja, de ajudar o seu pastor, porque não tem como, meu irmão, o ministério é formado com muitas coisas, muito departamento, e os nossos líderes precisam muito da nossa ajuda. E você, meu irmão, que está me ouvindo nessa hora, você que faz parte de alguma congregação, de alguma igreja,
ajude seu pastor. Né? Se ponha à disposição dele, né? Pergunte a ele quando tiver oportunidade. Meu pastor, o que é que você precisa? Né? Você não precisa ser um catedrático, não precisa ser um doutor, né? Ou um mestre em alguma coisa ou alguma profissão. Todos nós, meu irmão, a gente tem sempre um talento, um dom, né? Alguma coisa que a gente faz com amor, com prazer e com excelência. Né? Precisa ser feito com excelência e precisa ter apenas o desejo no coração de servir ao Senhor. Então, irmão, você, quando tiver oportunidade daqui para frente, sirva ao Senhor com excelência. Ajude o seu líder, ajude o seu pastor, porque eles precisam muito da nossa ajuda. Amém? Mas dentre as diversas lições que a gente pode tirar dessa passagem, irmão, depois os irmãos vão ter a oportunidade de ler e refletir nesses textos bíblicos que eu citei, a gente pode tirar alguns deles, com algumas lições importantes para as nossas vidas. A primeira é, Deus é amor, mas também é justiça. Eu queria que os irmãos procurassem agora um texto que se encontra em Deuteronômio 32:4. Eu vou ler aqui para os irmãos, para aqueles que não estão com a Bíblia. Deuteronômios 32:4. Diz assim a palavra do Senhor. És a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Você já viu falar no justo juiz? Cristo, o Nazareno? Ele é perfeito, meu irmão. Ele é amor. Algumas pessoas costumam se aproveitar desta frase, né? Ah, se Deus é amor, então ele perdoa qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso pecar, e quando for conveniente para mim, ele me perdoa, ele vai me aceitar do jeito que sou. Né? A palavra de Deus diz que isto é que Deus bate a porta, né? Mas é preciso que a gente abra ela, o nosso coração, para ele entrar. Né? E uma vez Cristo fazendo morada no seu coração, meu irmão, você vai tomar posse do Espírito Santo. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar direção. E também sabedoria para distinguir aquilo que é certo. Né? Uma vez que conhecemos a verdade, a gente não pode que ela não existe mais. A gente precisa cumprir, né, com o nosso comportamento, com os nossos procedimentos, tudo aquilo que Cristo fez aqui na Terra. Cristo foi perfeito, né? Nunca pecou. E algumas pessoas podem perguntar, mas isso é possível para um homem? É quase impossível. Mas mesmo sendo quase impossível, a gente deve buscar sempre a santidade, né? E quanto mais santidade a gente adquirir, mais próximo de Deus a gente vai estar. E quanto mais próximo de Deus estando, mais bênção será sobre a sua vida. Mais prosperidade, mais realização você conseguirá em todos os seus projetos. Mas, irmão Marconi, prosperidade é riqueza, é dinheiro, né? É um cartão de crédito ilimitado ou corporativo? Não, meu irmão. Prosperidade é ter tudo aquilo que você precisa. É ter saúde, é ter alegria, é ter uma família, é ter um emprego, né? Ou se você é empreendedor, ter uma empresa. Enfim, é ter condições de viver, né, bem, de viver confortável, mas não necessariamente de juntar riquezas. Porque, meu irmão, daqui deste mundo, né, os irmãos sabem mais do que eu que a gente não vai levar nada, né? Apenas a graça, porque ela é de graça. Amém? Então, meu irmão, medite nessa palavra. A segunda mensagem que eu queria trazer para extrair desse texto é que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Vamos abrir agora o livro de Pedro, 1 Pedro 3,18, lá no Novo Testamento. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 3,18.
procurando aqui, os irmãos também podem procurar. 1 Pedro 3, 18. Parece que o livro de Pedro fugiu aqui, viu? Mas não fugiu, não, né? Ele está aqui na minha Bíblia, assim. Aqui, 1 Pedro 3, 18, diz assim a palavra do Senhor. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, a Deus, morto, mas vivificado no Espírito. Né? O sacrifício de Cristo na cruz é a prova maior que ele nos ama incondicionalmente, meu irmão. Não é? Ele não pediu nada em troca, ele não cobrou nenhuma fatura, né? Ele simplesmente se entregou ter saído da cruz quando quisesse, mas preferiu entregar a sua vida, né, e nos redimir de todos os pecados. Nos dá uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar. Ele nos deu a oportunidade de interagirmos diretamente com o nosso Deus, pois o véu se rasgou. O acesso está direto agora. Para falar com Deus, basta apenas você entrar no seu quarto, como exemplo, se ajoelhar, falar com Ele, abrir o seu coração, pedir tudo aquilo que você deseja ou aquilo que você precisa, seja o que for. Nada é impossível para Cristo. Mas para isso, você precisa crer, né? E não só apenas crer com palavras, mas também com gestos, né? O próprio Pedro foi imperfeito, eu costumo brincar às vezes que Pedro deu muito trabalho, por isso que ele é um personagem tão ativo na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, mas Pedro, né, sempre, nunca desistiu, sempre buscou, sempre fez a sua parte. E por isso que foi tão abençoado, né? E está aí no rol dos grandes homens de Deus citados na Bíblia. Então, meu irmão, assim como Pedro, devemos perseverar, né? Mesmo cometendo deslizes, pecados, porque somos perfeitos, mas devemos procurar, né, a santidade, devemos procurar seguir a Cristo, imitá-lo, assim como Paulo fez e como recomendou, né? Devemos imitá-lo em todos os seus gestos. É difícil, muito difícil mesmo. Em determinadas situações, a gente abdicar, a gente renunciar do nosso direito, né, daquilo que nos foi dado para abençoar outra pessoa ou para evitar um conflito com outra pessoa, é muito difícil. No ambiente de trabalho, na família, na vida familiar e até mesmo na nossa igreja, né, porque conflitos vão acontecer em qualquer âmbito, qualquer situação e com pessoas que a gente muitas vezes nem espera, né? Mas Deus, aquele que a gente segue é maior do que essas coisas. E a gente seguindo a Cristo, tomando a Cristo como exemplo e como alvo, a gente persevera e a gente alcança. Amém? A terceira lição que eu queria extrair desse texto que a gente está refletindo é: o arrependimento leva à salvação. Vamos ler agora Lucas, desculpa, eu acho que eu troquei o texto aqui. Eu acabei lendo Lucas. Me perdoem, viu? Me perdoem, é isso mesmo. Bem? Mas quando se fala em arrependimento, eu costumo lembrar sempre do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Né? No Salmo 51, Davi pede um coração puro, reto e santo, a Deus. Davi escreve esse salmo depois que é exortado, duramente exortado, pelo profeta Natan, né? Depois do romance, do caso que ele tem com Betseba, né? O profeta Natan descobre, e aí ele procura ao rei Davi e faz uma pegadinha, né, irmão? Vou ilustrar aqui com as minhas palavras. Ele diz assim: Davi, o que tu farias com
uma pessoa rica, abonada, que tivesse um rebanho grande e pegasse uma ovelhinha do seu vizinho, do seu amigo, que só possuía aquela ovelhinha. Sabe? Esse cara deveria ser severamente punido, né? Quando Davi perguntou ao profeta quem era, Natan disse, é você, essa pessoa é você, né? Porque acabou roubando a esposa de um homem trabalhador, de um homem fiel, né? De certa forma, a sua família, o seu trabalho, né? E ainda armou contra aquele homem, né? Ele pagou o preço, pagou um preço muito alto, né? Mas ele se arrependeu. E diferente de Passur, que perseguiu o profeta Jeremias quando recebeu a profecia contra o povo judeu, né? Ele apenas reconheceu o seu erro, se arrependeu, escreveu esse salmo, né? Provavelmente orou muito a Deus, mas Deus, né, acabou punindo, né? Deus não, eu costumo dizer que essa punição sempre quem dá somos nós mesmos, né? A lei da semeadura é uma lei que não falha. Aquele que planta, né? Aquele que colhe, né? Davi plantou coisa ruim e colheu muita coisa ruim. Então, Deus não tem nada a ver com essa história, né? Muitas vezes a gente pergunta o porquê, a gente quer culpar a Deus sobre essas coisas, mas o culpado, meu irmão, nessa história toda, sempre somos nós mesmos. Finalizando, diante de tudo que foi exposto, eu quero dizer aos irmãos que pecar é quase inevitável para o ser humano. Mas o arrependimento é uma decisão humana. Não é verdade? Isso é uma decisão, é um passo que a gente tem que dar sozinho. Depois do primeiro passo, Jesus passa a nos acompanhar, ele nos dá sabedoria, ele pega na nossa mão, ele nos guia, porque ele é bússola, ele é farol, ele é lâmpada para os nossos pés. Mas o primeiro passo, quem dá, somos nós. Amém? Então, você que está me ouvindo, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, dê o primeiro passo. Procure uma igreja verdadeiramente cristã, né? Faça uma visita sem compromisso, né? E quando tiver oportunidade, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Eu passei 6 anos quase congregando na igreja do pastor Ideval, todos os domingos eu ia, todos os irmãos já me conheciam, e diversas vezes, diversas oportunidades eu perdi e me arrependi. E tive sorte, porque poderia ter morrido, né, nesse intervalo, nessa vacância aí, e Deus sabe onde eu estaria hoje, né? Eu não quero nem imaginar, né? Mas continuo sendo perfeito, mas não perco mais oportunidades, né? Perdi já muito tempo, demorei muito para aceitar Cristo, e o meu desejo é que você não perca tempo, nem a irmã. Precisamos refletir sobre nossas vidas e fazer uma autoavaliação. Você acha que sua vida está boa? Né? Muita gente pode dizer, está boa, irmão Marconi, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tenho uma reservazinha no banco. Mas você é pleno, meu irmão? Não existe um vazio dentro de você? Qual o propósito da sua vida? Qual o projeto de salvação que você tem para a sua família? Você crê que essa vida é simples assim, que acaba por aqui mesmo? Porque se você estiver pensando isso, você está plenamente enganado, meu irmão. Eu estava vendo uma ilustração uma certa vez aqui, de uma amiga, e ela disse que a nossa vida é como uma corda infinita, né? E a gente usa apenas um palmo dessa corda. O restante, que é a eternidade, a gente não dá importância, a gente desperdiça. Então, meu irmão, não desperdice a eternidade. E vai ser uma eternidade com Cristo, né? Lindo, maravilhoso, com tudo perfeito, porque Ele é perfeito. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, é que você venha guardá-la, aplicá-la na sua vida e passar, quando tiver oportunidade, para outras pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde.
Amém e amém. Irmã Vera, passa a palavra. Muito obrigado em nome